Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos juntos para que o Espírito Santo seja derramado profusamente em nossos corações e assim juntos possamos aprender e instruir tudo aquilo que Deus nos concede. Rezemos juntos. Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, inspirai-me sempre aquilo que devo pensar, aquilo que devo dizer, como devo dizê-lo, aquilo que devo calar, aquilo que devo escrever, como devo agir, aquilo que devo fazer para procurar sempre a vossa glória, o bem das almas e a minha própria santificação. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Vamos continuar em nosso aprendizado e particularmente digo que está sendo uma graça muito grande, né? Tantos detalhes, tantos pormenores que quando nós lemos assim isoladamente ou de maneira superficial, talvez nós não enxerguemos tantos detalhes da riqueza de Deus. E por isso é muito importante, juntos sempre, estudarmos e percebermos com aquela fineza do Espírito Santo o que a Sagrada Escritura nos ensina sobre a história da salvação e, ao mesmo tempo, o que Deus sempre quer nos comunicar. Devemos sempre nos recordar, ao estudar a Sagrada Escritura piedosamente, recebemos de Deus graças abundantes. Recebemos indulgências de Deus e também recebemos uma própria comunicação divina. Através da palavra de Deus, sempre o Senhor nos comunica algo para a nossa vida diária, para a nossa vida familiar, para o nosso crescimento espiritual, enfim. E agora, os detalhes a partir do decálogo, né? Melhor dizendo, dei uma enroladinha aqui, né? Um trava-língua, né? O decálogo, as 10 palavras. Moisés recebe ele no Monte Sinai e a partir de então, Deus ele começa a comunicar um código da aliança, ou seja, Deus ele começa agora a instituir, né, modelos de rituais, como deve ser e como deve se portar o povo que ele está elegendo, o povo que Deus está ajudando, está salvando, protegendo, levando para a terra prometida, não deve se portar de qualquer forma. O povo de Deus nunca deve se esquecer. Eles trazem a insígnia real de Deus. O povo eleito de Deus é marcado pela mão poderosa de Deus. E por isso, então, o povo deve se portar da maneira que Deus instruir e não de qualquer jeito. Não. E para isso, então, começa a nascer o código da aliança. E ali, a partir do capítulo 20, nós vamos ver várias leis que Deus vai apresentando a Moisés, né?
E, consequentemente, Moisés ali conversando com Araão e com os demais anciãos, né, dos filhos de Israel, eles vão ali modelando rituais para que os israelitas caminhem sempre vivendo na presença de Deus, né? Existem então a lei do altar, como que vai ser os sacrifícios oferecidos a Deus. Deus está nos ajudando, Deus está nos protegendo, nos conduzindo. Então agora como nós vamos oferecer sacrifícios a Deus, tá? Lei acerca da escravatura, quando acontecer briga entre os israelitas, golpes, ferimentos, roubos de animais se acontecer entre as tribos, delitos que implicam em indenização, né? Então tudo ali vai sendo descrito, né? Como que vai acontecer as leis morais e religiosas, como que tem que ser executado uma pena, né, acerca da violação de uma virgem, como que vai ser o ano sabático, como que vai se dar as festas de Israel. E depois no capítulo 24, nós vamos ver que tem ali uma conclusão da aliança, né? E no capítulo 25, teremos ali algumas prescrições que se referem à construção do santuário e aos seus ministros. Reparem bem uma coisa, tá? A lei veterotestamentária, ela vai crescendo paulatinamente, aos poucos. Ela começa a ser formada, né? Primeiro, a libertação de um povo agora que deve ir caminhando rumo à terra prometida. Mas até chegar a essa terra prometida, é necessário leis religiosas, cultos a oferecer a Deus. E agora então, em dada altura, já está se pensando em construir um santuário para Deus, para ter um lugar específico, né, para se adorar ao Deus único de Israel. E depois, como que vai ter toda a sua mobília na parte interna do santuário. Como que vai ter ali, hoje, na linguagem atual, nós chamamos de vasos sagrados, né? Mas como que vai ser o candelabro, a mobília, né? A mesa do altar. Tudo isso ele começa a descrever ali nos capítulos que se seguem, né? Haverá então holocaustos de animais que vai ser oferecido a Deus, né? Não vamos nos esquecer que esses holocaustos, né, são ainda na antiga aliança. Na nova aliança, a partir de Jesus Cristo, esses holocaustos referentes a animais, eles serão suprimidos, porque o verdadeiro Cordeiro é Jesus Cristo, é o Cordeiro de Deus. É Ele que será imolado para expiar todos os nossos pecados. Mas enquanto estamos estudando a Sagrada Escritura a partir da Segunda Aliança, é comum você escutar que existiam holocaustos, matança de animais para se oferecer a Deus, tá? Então isso é normal no Antigo Testamento, tá? Então como que vai ser, onde que vai ser o altar dos holocaustos? Quem é que vai sacrificar os animais? Haverá um tipo específico de sacerdócio para presidir os determinados cultos do Antigo Testamento? Haverá vestimentas específicas para os sacerdotes? Tudo isso será diligentemente observado, né, a partir agora deste momento onde os filhos de Israel caminham rumo
a terra prometida, né? Então existem aqui uma enorme lista de orientações, né? Haverá ou não haverá operários, né? Trabalhadores dentro e fora do santuário. Quem poderá ser o trabalhador do santuário? Porque é bom se recordar que o santuário, a construção dele, é um local santo. Então, na visão veterotestamentária, até mesmo as pessoas que deveriam trabalhar dentro e fora do santuário deveriam ser pessoas tementes a Deus. Então, isso é importante de ser observado. Acontece todos esses detalhes rumo à terra prometida. E aí também vale a pena lembrar, né, que passado todos esses capítulos, é natural também que você saiba que já passou então um bom tempo, vários anos, né? E se você puder juntar aqui também, né, para fazer um momento de descontração, né, como dizia o finado Cazuza, né, ele escreveu uma letra de música que se diz, né, o tempo não para, né? Mas apenas aqui, né, o tempo não para. Então aconteceu todos esses capítulos, essas prescrições, está se dando a construção do santuário, então os anos estão passando e o povo está indo rumo à terra prometida, tá? Então quer dizer, os anciãos, muitos que saíram do Egito, obviamente, eles não conseguem a todo tempo caminhar. Então muitos vão morrendo. Então vai saindo, aparecendo novas gerações, né? Mas sempre as gerações ali focadas nos israelitas, porque eles estão todos juntos. Então as gerações que estão vindo ainda são consideradas todas elas filhos de Israel. Mas aqueles pequenininhos, né, já vão ficando velhos e assim sucessivamente, tá? E aqui em dada altura acontece um momento, né, onde nós chamamos de o bezerro de ouro e a renovação da aliança. Capítulo 32 do Êxodo, Moisés, ele sobe até o monte para se retirar um tempo com Deus, né? E se diz que ele fica ali por volta de 40 dias. 40 dias ele fica em retiro. Mas ele fica ali, né, rezando a Deus e tentando se aproximar cada vez mais de Deus. Porém, quando Moisés se ausenta da liderança dos israelitas, eles cometem um erro grave. E aqui nós podemos refletir em vários detalhes, né? Como é importante o povo de Deus ser guiado por bons líderes. Líderes que são escolhidos e eleitos por Deus. Isso é muito importante. Moisés, com certeza, um grande líder, né? Teve ali uma dúvida ou outra, como nós vimos na história, mas isso não diminui a sua grandiosidade de liderança, jamais, né? E agora ele se ausenta um pouco dali dos filhos de Israel, porque ele precisa ficar um pouco a sós com Deus, né? Como eu bem disse já em outras aulas, Moisés é ele é a prefiguração de Jesus Cristo no Novo Testamento. E lá no Novo Testamento,
Já disse isso em outras aulas, mas vale a pena para ficar enfatizado. No Novo Testamento, Jesus, em várias ocasiões, ele vai se retirar e ficar sozinho para rezar ao Pai, constantemente. Em toda a sua vida ministerial, mostra-se Jesus se retirando para rezar ao Pai. Com Moisés no Antigo Testamento, ele também já exercia esse papel para a sua vida interior, para estar cada vez melhor aprimorado como líder e como aquele que é mediador entre Deus e os israelitas. Moisés precisa estar sempre em íntima convivência com Deus para ele se tornar um bom mediador, né? Então Deus comunica algo a Moisés e Moisés, como bom mediador, também repassa aos filhos de Israel. No capítulo 32 mostra um grande erro dos filhos de Israel. Vamos ver que erro será esse? Como é que Moisés vai agir mediante este erro dos filhos de Israel? Na próxima aula nós acompanharemos esses detalhes. Muito obrigado por nos acompanhar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.